Olá, sou Ariovaldo Gislotti e esse é o meu canal Compreendendo a Palavra. Esse canal tem o propósito de pregar a Palavra de Deus, ensinando como viver a melhor e preparar a nós e a nossa família para o reino de Deus. Ajude-me a espalhar o Evangelho, se inscrevendo no canal e indicando aos seus familiares e amigos. Toda semana haverá uma nova postagem, com diferentes assuntos, sermões, estudos bíblicos, entrevistas com diferentes profissionais cristãos, abordando diversos assuntos de interesse da família. Claro, sempre apoiado nas Sagradas Escrituras. Vamos ao assunto de hoje. Hoje nós vamos estudar a história do mundo num capítulo da Bíblia. Você acha que se fôssemos capazes de prever o futuro, seria interessante? Seria bom? Bem, de certo modo sim, responderia alguém. Poderíamos evitar um acidente, uma briga e tantas outras coisas ruins. Você iria a uma entrevista de emprego se soubesse que não seria aceito? Claro que não. Mas por outro lado, você gostaria de saber exatamente quando iria perder um ente querido? Ou quem sabe, o dia de sua própria morte? Bem, nem precisa responder, não é verdade? Pois é, conhecer o futuro não seria tão bom como alguns imaginam. Por isso, Deus não permitiu a ninguém conhecer o futuro. Nem astrólogos, cartomantes, adivinhos ou os que jogam búzios. Somente Deus conhece o futuro. E no estudo de hoje, descobriremos o que ele revelou sobre isso a seus filhos. No capítulo 2 do livro de Daniel, Deus revela a história do mundo através de um sonho que Nabucodonosor teve certa noite. Nabucodonosor foi rei de Babilônia. Viveu cerca de 600 anos antes de Cristo, de acordo com os historiadores. No ano 603 a.C., ele teve um sonho, o que o deixou profundamente perturbado. Os babilônicos consideravam os sonhos com temor e levavam isso a muito sério. Para piorar, ele havia esquecido o sonho que tivera e pelo resto da noite não conseguiu dormir. Eu recomendo a vocês que depois de assistirem esse vídeo, leiam o capítulo 2 inteiro do livro de Daniel. Eu vou ler aqui somente o verso 1 para nós fazermos uma introdução. Nos diz assim: no segundo ano de Nabucodonosor, teve este um sonho, e seu espírito se perturbou, e passou-lhe o sono. Pela manhã, ele convocou os sábios do seu reino à sua presença. Ele queria que eles revelassem o sonho e dessem a sua interpretação, com a ameaça de que, se não o fizessem, mandariam matar a todos. Estavam na sua presença os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, mas nenhum deles foi capaz de dizer ao rei o sonho que tivera. Disseram eles: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, senão os deuses, e esses não moram com os homens. Resumindo, Nabucodonosor, enfurecido, decretou a morte de todos. Ele sustentava todas essas pessoas, e na hora que ele precisava deles, eles não foram capazes de atender ao rei. Ocorre que o decreto atingia também a Daniel e a seus companheiros, e logo foram atrás deles para executar a ordem do rei. Daniel, que não havia sido introduzido na presença do rei, quando ele havia convocado os sábios de seu reino, pediu a Arioque, chefe da guarda do rei, que o levasse na presença do rei, e lhe pediu um tempo para revelar ao rei o sonho. Nabucodonosor lhe concedeu o pedido. Daniel era um jovem dependente de Deus e confiava na oração. Falou com os seus amigos
e todos clamaram a Deus por misericórdia e livramento. O Deus do céu fez a saber a Daniel numa visão à noite, e o mistério lhe foi revelado. Introduzido novamente na presença do rei, ele narrou o sonho, e à medida que ele contava ao rei detalhes do sonho, o monarca ficava extasiado com a revelação de Daniel. Cada detalhe trazia à sua memória as recordações do sonho. O sonho apresentava uma grande e assustadora estátua, cujas partes estavam divididas em materiais diferentes entre si. Sua cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Daniel, na interpretação, disse ao rei que sucessivos impérios viriam dominar o mundo após Babilônia. Vamos à interpretação. A cabeça de ouro representava o Império Babilônico, que dominou o mundo dos anos 605 a.C. até o ano 539 a.C. O reino que sucedeu Babilônia foi a Medo-Persa, liderada por Ciro. Os Medos dominaram o mundo do ano 539 a.C. até o ano 331 a.C. Após a Medo-Pérsia, surge no cenário mundial a Grécia, que após algumas batalhas contra os Medos, liderado por Alexandre o Grande, ele se estabeleceu o Império Mundial dos Gregos. A Grécia dominou o mundo do ano 331 a.C. até o ano 168 a.C. Então chega a vez de Roma, representada pelas pernas de ferro. Jesus viveu sob o domínio dos romanos. Roma foi o império que por mais tempo dominou o mundo, do ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. O declínio e a queda do Império Romano foram acontecendo quando as tribos bárbaras foram minando a autoridade de Roma. As 10 tribos finalmente provocaram a sua queda no ano 476, que resultou nas modernas nações europeias, representada pelos pés da estátua, em parte de ferro e em parte de barro, significando que umas seriam fortes, como ferro, e outras seriam fracas, como barro, e que não mais se uniriam entre si para formar novamente um império mundial. Assim como o ferro não se une com o barro, apesar de que foram feitas algumas tentativas para isso, porém sem sucesso. Continuando o sonho, Nabucodonosor viu uma pedra sendo atirada sem auxílio de mãos contra os pés da estátua, destruindo assim toda ela. A pedra sendo atirada sem auxílios de mãos significa que não haverá participação humana nesse evento. Isso representa que Deus estabelecerá o seu reino. A pedra simbolizava Jesus na sua segunda vinda, pondo fim na história desse mundo. Vivemos nos dias dos pés da estátua. O reino de Jesus está muito próximo para se estabelecer. Você não quer entregar sua vida a Deus, deixando que Ele conduza a história de sua vida? Não tema o futuro, pois nada foge do controle divino. Você não quer esperar com alegria o dia em que essa pedra, que é a volta de Jesus, será lançada sobre a terra e fará nova todas as coisas? Podemos confiar na palavra profética. Podemos confiar no Deus de Daniel, como ele confiou. Tudo se cumpriu como predito. Só falta a pedra ser atirada, ou seja, só falta Jesus voltar. Então vamos nos preparar, pois esse dia se aproxima. Que Deus possa nos abençoar a todos nós. É o nosso desejo e oração. Amém. Se você gostou desse vídeo, coloque um like. Ative as notificações e você será avisado quando houver uma nova postagem. Deixe o seu comentário ou quando quiser maiores informações, poste lá também. Vou ter o maior prazer de responder a todos. Que Deus os abençoe e até a próxima.